Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje nós vamos aprender sobre as adaptações, isso mesmo, então fica atento e não sai daí. Então pessoal, para vocês compreenderem melhor o que é adaptação, vocês precisam entender o seguinte, que uma adaptação ela só vai vir depois da seleção natural, ou seja, depois em que o ambiente vai selecionar aquelas características vantajosas que o ser vivo tem para sobreviver e passar de geração a geração, aí depois desse processo aí do ambiente selecionar essas características, é que o ser vivo ele tem que aprender a se adaptar. E quando é que ele vai se adaptar? Quando ele vai apresentar algumas características, por exemplo, defesa contra o predador. A defesa contra o predador é uma característica. A presa, que é aquele que vai ser caçado, ele aprende que algumas características ele pode usar em sua defesa. Outra característica, nós temos a reprodução. A reprodução com seus parceiros sexuais, ou seja, quando o ser vivo ele consegue se reproduzir com o outro, então ele vai conseguir aí se adaptar ao ambiente em que ele vive. Como assim, professora? Quando ele consegue se reproduzir? Eu tenho certeza que vocês já viram por aí, por exemplo, espécies de animais que brigam entre si, os machos brigam entre si para conseguir conquistar uma fêmea. Então, geralmente, a fêmea vai escolher aquele que vence essa competição, seja ela por briga, por brigas físicas, seja ela também por dança, que são os pássaros, às vezes, que fazem aquelas danças, ou até mesmo pelo canto, não é isso? Então, quando aquele macho, ele consegue atrair a fêmea através dessas características aí, então ele vai conseguir se reproduzir, ele se adaptou ali. Mas e aquele que não conseguiu? Então ele vai ser um pouquinho escanteado, Porque aquele macho que venceu aquela competição, seja ela qual for o tipo, ele vai conseguir gerar filhotes, conseguir dar continuidade à geração, e aquele outro não. Então aquele outro ele não se adaptou, ele não conseguiu um parceiro. Tem também a disponibilidade de alimento, o habitat onde ele mora. Será que tem água disponível? Será que ele vai conseguir se alimentar direito naquela região? Caso não, ele vai ter que migrar para outra, certo? Existe uma série de características que vai fazer com que o animal ele se adapte àquele ambiente. Outro tipo de adaptação também que pode ser incluída aí nessa lista de características é a adaptação ao clima. Por exemplo, existem animais que se adaptam a lugares quentes, completamente escassos, mas existem animais que não conseguem se adaptar a esse clima, e sim a frio. Também aqueles que gostam daqueles climas, que se adaptam àqueles climas moderados, que às vezes está quente, às vezes está chuvoso, às vezes está frio. Entenderam, pessoal? Então, são essas aí algumas características das adaptações. E elas vêm em seguida de quê? Da seleção natural. Eu posso citar aqui para vocês um exemplo de adaptação, a camuflagem. Isto mesmo, a camuflagem e também o mimetismo. E qual é a diferença entre camuflagem e mimetismo? Professora, eu nem sequer nunca ouvi falar de mimetismo. Vamos lá compreender? A camuflagem, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Mas o que é especificamente a camuflagem? Bem, quando um animal, um organismo, ele apresenta características semelhantes ao ambiente, ao local onde ele está, então isso quer dizer que ele está se camuflando. É uma camuflagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês. O peixe-pedra. Vocês já ouviram falar do peixe-pedra? Então, olha a imagem aí. Observe que ele está camuflado porque o corpo dele, o organismo, tem características semelhantes ao ambiente em que ele vive. Eu também posso colocar aqui, o urso polar. Ele não está camuflado?
com relação à neve, né? Então, raramente se você observar de longe, você não iria observar que ali é um urso polar. Também posso citar a raposa do Ártico, né? A raposa do Ártico aí, como vocês podem ver, também está camuflada. Está, porque a característica do organismo está semelhante ao do ambiente em que ele está, ok? Já o mimetismo, preste atenção aí. Enquanto a camuflagem, o organismo apresenta características semelhantes ao ambiente, o mimetismo é o seguinte: ele vai apresentar características semelhantes a outro organismo. Isso mesmo. Então, como é que vocês vão poder classificar o mimetismo aí? Como identificar o mimetismo? Observa aí. Na imagem aí, vocês podem observar, por exemplo, uma mariposa, né? Observe o modelo das suas asas. Bem, um predador, quando for se alimentar dessa mariposa, ela vai fazer o quê? Vai abrir suas asas, né? Vai mostrar esses olhos grandões aí que tá no desenho da sua asa. E o predador vai pensar o quê? Que aquilo ali não é uma simples mariposa, e sim outro bicho do predador, fazendo com que o predador evite atacar essa mariposa aí, ok? Então, o mimetismo é uma técnica de defesa para que eles possam sobreviver em momentos assim. Outro exemplo, vocês já ouviram falar também da cobra coral, né? Que tem a verdadeira e tem a falsa, não é isso? Você saberia diferenciar se qual dessas duas aqui é a verdadeira e qual é a falsa? Vocês saberiam diferenciar? Bem, é muito difícil saber diferenciar quem é a verdadeira e quem é a falsa, mas primeiro eu gostaria de dizer uma coisa a vocês. Por que, professora, tem isso de verdadeira e falsa? Bem, a verdadeira, tá? Ela possui o veneno altamente tóxico. Um veneno esse que atinge principalmente o sistema nervoso dos seres vivos. Então, um predador que pode atacar a essa cobra, que pode querer se alimentar dessa cobra, por exemplo, ele vai pensar duas vezes. É lógico que nenhum animal ele pensa, não é? Mas ele tem aquele instinto dele de se proteger. Então, ele não vai atacar logo assim de cara, certo? Porque sabe que aquela cobra ali, ela tem um veneno nocivo que vai prejudicar, até mesmo matá-lo. Só que a falsa, ela não tem esse veneno, ela não produz veneno, entenderam? Então, a diferença de uma para outra é que a verdadeira, é venenosa e a falsa não. Mas, quais são as características que uma apresenta e outra não? Vamos lá observar aqui, eu tenho aqui uma imagem que mostra as características da falsa e da verdadeira. Características essas morfológicas, tá, pessoal? Oxe, o que é isso, professora? Característica morfológica, ou seja, a característica da sua forma. Observe que mesmo elas tendo o mesmo padrão de cores, né, preto, branco e vermelho, esse padrão aí, ele vai se diferenciar um pouco. Observe que quanto à verdadeira, os padrões de cores brancas, elas são mais largos, na falsa são bem mais finos e são duplicados em forma de anéis, como vocês podem observar aí. Isso é apenas uma característica morfológica aí que nos ajuda a poder identificar, certo? É lógico que se nos depararmos com uma situação como esta, às vezes o nervosismo, né, também pode atrapalhar, identificar se é verdadeira, se é falsa. E não é tão simples assim, mas essa aqui é uma característica que vai ajudar a identificá-la. Então, gente, esses dois tipos aí de adaptações, esses exemplos que nós vimos, fala do mimetismo, né, que é quando o organismo apresenta uma característica semelhante a outro organismo, e também fala da camuflagem, que quando a característica que ele apresenta é semelhante ao ambiente. Deu para entender aí com esses exemplos? Então vamos continuar. Existem também as adaptações de seres vivos relacionadas ao clima, que foi o que a gente acabou de ver lá no início, né, quando apresentamos as características. E quando está relacionado a clima, certo? A gente pode, por exemplo, no clima frio, a gente pode citar dois tipos de características. Nós temos a hibernação e nós temos a migração.
Isso mesmo. Professor, e qual é a diferença de hibernação e migração? Bem, a hibernação é aquele processo em que, durante o verão, os animais vão passar muito tempo se alimentando, acumulando energia no organismo. Então, quanto mais ele se alimenta, mais energia ele vai acumular. E quando chega a época do inverno, o que é que eles vão fazer? Dormir. Já acumularam energia suficiente. Então, como na época do inverno, muitos animais migram, vão embora, certo? Vão para outra região em que não vai fazer frio, porque eles não são capazes de suportar o frio e também não vão conseguir alimento com frio. Esses animais que migraram também podem ser alimento daqueles que ficaram ali naquela região e não têm condições de migrar. Então, o que é que acontece? É um mecanismo que eles produziram, tá? Que eles desenvolveram ao longo dos anos, de quê? De que eles vão dormir durante todo o inverno e assim economizar energia no organismo. Nós temos aí alguns exemplos de animais, né? O urso. Nós temos aí outro exemplo também, para vocês observarem que durante o inverno eles vão dormirem. Isso é a hibernação. E migração significa que os animais vão o quê? Migrar. Vão sair daquela região que está fria e vão para uma região mais quentinha, né? Para eles poderem continuar se alimentando, tudo direitinho. E depois de um certo tempo, eles retornam, tá? Quando aquela região ali de inverno rigoroso tem passado. Já em ambientes quentes, como por exemplo os desertos, esses animais eles tendem a ter o hábito de vida noturno. O que é isso? Durante o dia, ficam lá na sua toca, né, escondido, para que evite o gasto não só de energia, mas também de água do organismo. Então, eles passam o dia todo nas tocas, em lugares sombreados, e somente à noite é que eles saem para caçar. Geralmente, esses animais, certo? Eles têm a capacidade muito grande de acumular água no organismo e deixar lá por um certo período de tempo. Ou seja, eles conseguem passar mais tempo sem beber água, em lugares desérticos, por exemplo, conseguem passar mais tempo sem beber água, só que acumulando. Então, eles evitam gastar energia, ó, evitam gastar água. Ou seja, se eles saem no sol quente, se eles saem no sol, aquele sol muito quente, aquele sol realmente que vai fazer eles perderem água. Oxe, professora, como é que os seres vivos perdem água? Através das glândulas sudoríparas. Oxe, eu já não entendi mais nada. Bem, quando um animal sua, certo? Quando é eliminado através do suor das glândulas sudoríparas que ficam na pele, certo, pessoal? E essas glândulas sudoríparas vai liberar suor. E por que eles liberam suor? E por que eles transpiram? Transpiração em lugar quente. Por que eles transpiram? Bem, o organismo ele vai esquentar muito, certo? O corpo do ser vivo, ou até mesmo nós, por exemplo, eu vou citar nós como um exemplo, porque é mais fácil de vocês entenderem. Quando nós estamos correndo, fazendo exercício, o nosso organismo esquenta tanto, mas tanto, que é preciso regular essa temperatura do corpo para que não aqueça demais e danifique os nossos órgãos internos que são sensíveis, ok? Então, o que acontece? O suor que nós temos aqui na nossa pele vai fazer o quê? Vai fazer que a temperatura não aumente demais, não esquente demais. E logo, assim que bate aquele ventinho, né? Você tá suado e bate aquele ventinho, você sente o quê? Uma frieza, uma certa frieza. Então, é isso que esses animais fazem. Eles evitam sair durante o dia para evitar a perda de água do organismo. Logicamente, quando eles perdem água, eles vão sentir mais sede. Quando a gente sua, a gente não sente sede. Então, é basicamente isso que acontece. Ele está perdendo água, então o organismo vai requerer água de volta. Então, o que acontece? Quando eles evitam sair à noite, quer dizer, evitam sair durante o dia, eles estão evitando a perda de água e estão acumulando energia no seu organismo para que eles possam ter mais chance de sobrevivência e assim se adaptar ao clima quente, ok? Então, em clima quente, nós temos a transpiração como uma adaptação.
Mas, peraí, faltou falar também de outro ser vivo, né? De outros seres vivos. As plantas, elas também se adaptam ao ambiente, não é verdade? Por exemplo, as plantas em ambientes secos, onde a água é escassa, certo? Como é que elas fazem ali? Quais são as adaptações que elas precisam sofrer para sobreviver em ambientes quentes, extremamente secos, como nas caatingas? Bem, geralmente essas plantas apresentam algumas características. Por exemplo, as raízes são bem profundas para que elas possam chegar até mesmo nas águas subterrâneas que existem ali naquela região. Os espinhos que existem naquela planta são folhas que são reduzidas em espinhos para evitar a perda de água. Lembra que é através da folha que faz o processo de fotossíntese, o processo de transpiração e respiração da planta? Então, aquela folha ali que transpira, o que ela faz? Para evitar transpirar e liberar água, ela vai reduzir em espinho, né? E também ela faz com que ela acumula a água dentro dela. Por exemplo, eu posso citar aqui os cactos, vocês já viram, né? Folha reduzida em espinhos. Os cactos têm as raízes bastante profundas, não é, pessoal? Outra característica também, outra adaptação das plantas em ambientes frios. O que é que elas fazem? Não é só em ambiente seco, muito quente, que não há água. No ambiente frio, por exemplo, onde há as nevascas, também há falta de água. Então, como há falta de água, as folhas das plantas em regiões frias também são menores, não reduzem a espinhos, mas são bem menores para evitar a perda de água também. As suas raízes, elas acumulam mais sais minerais, elas fazem de armazenamento de sais minerais nas raízes para que a planta ela tenha nutrientes suficiente para sobreviver. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências, que ela tenha sido bastante proveitosa. E para ajudar a tia Isabelle aqui, então vai aqui embaixo, curte, comenta, certo, pessoal? Ajuda aí a sua professora de ciências e beijão para vocês. Até a próxima aula. Eu espero vocês, tá? Tchauzinho!